Aleluias. Geração profética, ministros e ministras inabaláveis do Senhor, vozes proféticas do Senhor Jesus, testemunhas inabaláveis do Senhor. Hoje, mais um dia, mais um encontro da nossa escola profética, Caldesh. E o Senhor, Ele hoje vai nos surpreender com algo novo. Algo novo para mim, para nós, ou talvez para a grande maioria, ou talvez para algumas, para alguns. Nós vamos falar sobre como ouvir a voz do Espírito Santo com clareza. E esse é o tema central da aula, deste ensino. Mas é para ouvir ao Senhor antes de nos aprofundarmos sobre a voz do Espírito Santo. Ele nos trouxe exatamente sobre a graça, o poder e a força e a vitória que é ouvir a voz do Senhor Espírito Santo. E vocês vão me entender porque hoje nós vamos falar de algo que não estava no meu script, no meu roteiro, mas estava no roteiro de Deus, está no roteiro do Espírito Santo de Deus para essa aula de hoje, para esse encontro de hoje. Nós vamos falar de uma arma espiritual para vencer um espírito demoníaco que até o Espírito Santo trazer essa revelação, até eu mergulhar na palavra, eu não conhecia. Eu não conhecia, eu não sabia qual era o propósito, eu não sabia qual era o objetivo, e eu não sabia como vencer. Até que este espírito demoníaco terrível, quando bate à nossa porta, o Senhor, ele nos prepara para a guerra e ele nos prepara para ensinar outros filhos a irem para a guerra. Então, hoje essa aula, ela é uma aula excepcionalmente. Todas as aulas são aulas que nos preparam para a guerra, mas essa de forma específica, porque nós vamos falar de um assunto que não está no roteiro, não era para estar aqui nesse momento, nesse tempo. E porque a maior arma é ouvir a voz do Senhor Espírito Santo. Essa, esse é o nosso escape, a nossa força, a nossa fortaleza. É ouvir a voz do Senhor Espírito Santo. Mas é exatamente se nós não usarmos esta arma que o Senhor nos dá hoje, nós teremos dificuldade e até mesmo seremos impedidos e impedidas de ouvir a voz do Senhor Espírito Santo com clareza. Hoje o Senhor é como se ele nos desse uma arma. Imagine um trator de esteira que arranca tudo que está pelo caminho para abrir o caminho, para deixar fluido o caminho. Eu creio que esta arma que o Senhor nos entrega hoje é como um trator de esteira para remover impedimentos que obstrui, que atrapalha, que trava, que impede o fluir de ouvirmos a voz do Espírito Santo com clareza. Vamos orar e nós vamos entrar com detalhe. Nós não vamos nos demorar, porque nós vamos passar 7 dias praticando essa arma e aplicando essa arma que o Senhor nos dará hoje. Essa arma, ela não é uma arma isolada, ela é uma arma conjunta. E nós vamos passar os próximos 7 dias aplicando com disciplina, com esforço, com dedicação essa arma. Vamos orar nessa hora. Agora que eu vi que estou
no escuro. Vamos. Ficou melhor, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nosso Deus Criador, grandioso em bondade, em verdade, misericordioso, santo, fiel, justo e poderoso. Santificado seja o teu glorioso, majestoso nome. Bendito é o Senhor, Criador e formador de todas as coisas, consumador de todas as coisas, realizador de todas as coisas. Bendito seja nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Espírito Santo que está em nós, sobre nós e no meio de nós. Nós necessitamos da sua presença, Espírito Santo. Necessitamos da sua palavra, Espírito Santo. Espírito da profecia, o testemunho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Porque toda glória, toda honra, todo louvor é dada a Ele. O único e verdadeiro Santo de Israel. O único digno sem pecado. E nós estamos aqui por causa do Senhor Espírito Santo. Para que o Senhor Espírito Santo venha a glorificar a Jesus Cristo. Porque o Senhor é o testemunho de Jesus Cristo em nós. E que todas as palavras da minha boca sejam palavras vindas do Senhor. Libera, Senhor, as revelações, as estratégias, as direções, em nome de Jesus. Para que todas as forças das trevas, para que todos os principados e potestades e domínios e forças espirituais da maldade que têm se levantado nesse tempo contra a sua igreja, contra o seu povo, contra a sua palavra, contra a sua verdade, contra o seu santo Cristo Jesus. Nós pedimos que o Senhor Espírito Santo venha falar. Que o Senhor venha abrir os corações e as mentes para entender e para receber e para praticar estas revelações, a tua palavra. Que todas essas vidas, Pai, venham a ser libertas de toda a opressão das trevas, de toda tribulação, de toda preocupação, de toda dor, de todo tormento, de toda paralisia, de todo dano, de toda maldade, de toda confusão mental, de toda angústia, de toda ansiedade, de todo cansaço, de toda fadiga, em nome de Jesus. Eu clamo pelo teu poder. Eu peço a ti que envie, Pai, os teus anjos de fogo, os teus anjos de guerra, Senhor, para esse ambiente, para cada vida, Pai. Libera, Senhor, os teus anjos ministradores nessa hora, do teu poder, da tua palavra. Libera, Senhor, remas. Libera, Senhor, palavras carregadas de fé, carregadas de poder, carregadas de unção, ó Deus. Que a sua palavra venha como espada afiada e que ela seja eficaz e que ela promova, Senhor, a cura necessária, a força necessária, o ânimo, a coragem, a ousadia para irromper
em oração, para ir romper em revelação, para ir romper em profecia, para ir romper em verdade, para ir romper em ser guiado, guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Libera, Senhor, unção de discernimento do bem e do mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos e irmãs, Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Eu bendigo ao Senhor e louvo ao Senhor e quero louvar ao Senhor pela vida de cada uma de vocês, de cada um de vocês. E hoje eu quero louvar o Senhor porque o Senhor usou a vida da irmã Grazi para confirmar e para trazer luz a essa palavra. Especificamente, o Senhor me fez lembrar desde o dia que ele me entregou, tanto a aula passada quanto essa aula que estava para ser ministrada hoje, que é sobre como ouvir a voz do Espírito Santo com clareza, e a ministração subsequente, que é sobre o ciclo da purificação e da revelação. A partir do momento em que Deus me entregou essas palavras, eu comecei a sofrer ataques espirituais em um nível que eu ainda não havia experimentado. Desde quando eu voltei da conferência do VOA, especificamente, eu comecei a sentir ataques e eu não sabia o que era, eu não discernia de forma específica. E quando o Senhor me trouxe essas revelações, inclusive foi até no Yom Kippur, desde o Yom Kippur, especificamente, desde aquela data, começou uma série de ataques, mas ataques sutis. Eles não são barulhentos, eles não são visíveis. E você vai entender. E nessa semana, após esse jejum que nós fizemos de 7 dias, o Senhor Espírito Santo começou a me dar um discernimento. Eu tive 3 sonhos com serpentes e o terceiro sonho foi a respeito, o Senhor me mostrava uma escola, um ambiente escolar, um ambiente universitário. E esse terceiro sonho, o primeiro sonho era uma casa. No segundo sonho era como se fosse aqui no escritório, onde eu via uma serpente como se estivesse em cima de uma bancada. No terceiro sonho era um ambiente de escola, um ambiente de universidade. E nesse terceiro sonho eu encontrava uma serpente negra e eu cortava a cabeça dela e ela tentava se esguiar e se esconder atrás de uma pessoa. E eu tomava ela pelo rabo e cortava a cabeça dela. E o Senhor dizia: não é suficiente cortar a cabeça, você precisa furar a cabeça dela. E eu furava a cabeça dela e saía um líquido transparente, como água. E eu sei que essa água era ácida, porque eu já tive essa visão de uma outra forma, e esse líquido é uma água ácida. E nessa semana o Senhor começou a me trazer o entendimento desses 3 sonhos, com serpentes. E nós temos uma tendência, né, de querer interpretar e receber a revelação de sonhos
a partir do que a gente já conhece, do que a gente já ouviu falar. Mas eu sabia que esses três sonhos não era algo do qual eu já tinha experimentado, ou já tinha ouvido falar, era algo novo. Era algo que eu ainda não tinha acesso. E eu preciso que vocês entendam o seguinte, é sobre ministério profético. Isso é contra o ministério profético. Você precisa entender que aqui em Atos 16, o apóstolo Paulo ainda não estava fluindo no seu ministério apostólico. Aqui, nesse tempo, o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam fluindo de forma específica no ministério de mestre e no ministério profético. Aqui, especificamente, nós precisamos entender o tempo que estava acontecendo isso aqui. E o tempo é um tempo profético. Um tempo profético e um tempo de um ensino profético. Então, nós temos aqui o contexto de ensino profético. E nós temos aqui pessoas que são carregadas e estão carregando o ministério profético. Que aqui nós vemos o apóstolo Paulo e Silas. Os dois, ambos profetas e mestres. Aqui, vocês vão ver que logo à frente, vocês vão ver que passou-se um tempo e o apóstolo Paulo, já, por exemplo, em Atos 18, Atos 19, ele já está fluindo no ministério apostólico. Ele já está em um outro tempo ministerial. Ele está de uma forma fluida no ministério apostólico. Mas aqui em Atos 16 é nítido e é claro. Se você começar por Atos 13, você vai perceber a sequência de atos em que eles estavam fluindo no ministério profético, tá? E esse sonho, esse terceiro sonho, me mostrava, e no sonho, incrível é que eu via só mulheres no sonho. Eu via mulheres no sonho. Era um ambiente escolar, era um ambiente de ensino, e eu via muitas mulheres. E o Senhor Espírito Santo começou a falar comigo, e Deus usou a vida da irmã Grazi, por motivos outros, que não tem nada a ver comigo. E ela começou a falar sobre isso, e o Espírito Santo falou assim: eu tô te apontando porque eu vou te dar uma revelação aqui. E eu louvo a Deus, porque o Senhor Espírito Santo, sempre que alguém me manda um versículo, me fala alguma coisa, eu sempre digo: Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor está me apontando, que às vezes eu posso até deixar para lá, né? Às vezes eu posso pensar assim, não, é sobre algo que Deus está falando com a irmã Grazi a respeito de uma circunstância dela ou de alguém que não tem nada a ver. Mas por isso que é bom nós mantermos o nosso coração em humildade com o Senhor Espírito Santo e sempre buscar dele o que é que ele quer falar conosco, através de algo que alguém nos manda, que alguém está falando e que nós podemos pensar que é algo aleatório e não é. Então, a primeira coisa, eu quero que nós vamos ler Atos 16 a partir do 16. Depois leiam Atos a partir do capítulo 13, que vocês vão conseguir ter uma clareza melhor até chegar aqui em Atos 16, tá? Então, essa missão do apóstolo Paulo, ela começa em Atos 13. E chegamos aqui em Filipos. Atos 16, a partir do versículo 16 diz: E aconteceu que indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são os servos de Deus, do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação.
E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, para sair dela. E ele saiu na mesma hora. A primeira coisa que você precisa entender é que este espírito, ele demanda tempo para ser discernido. O que significa? Significa que não é um espírito que se deixa discernir com facilidade. E significa que para discernir este espírito é necessário buscar de Deus por um tempo maior do que outros tipos de discernimento. Esse espírito, qual é o nome deste espírito? O nome deste espírito é Piton. O nome deste espírito é Piton. Agora, que espírito é esse? Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o testemunho de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito que testemunha Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito da profecia que testemunha a verdade. O Espírito Santo. E como nós sabemos que o diabo, que Satanás, ele é o imitador, ele tem um espírito chamado Piton. Esse é o espírito da profecia pagã. Espírito da profecia pagã. Para ficar melhor, espírito da profecia humanística, terrena, carnal. Espírito da profecia carnal, espírito da profecia pagã. Piton é o espírito da profecia satânica, demoníaca, diabólica, terrena, carnal. Esse é o espírito chamado Piton. É o espírito da profecia pagã, demoníaca, diabólica. Esse espírito, ele tem duas finalidades muito bem estruturada. A primeira finalidade, atacar a oração. Atacar a oração. Ele ataca a nossa vida de oração, a nossa disciplina de oração, a nossa vida de oração, o fôlego da nossa oração. A irmã Aline está dizendo sufocando. E você vai entender como isso acontece. Esse sufocamento da oração. Há um sufocar da oração. Piton, ela vem de uma serpente que ela não inocula veneno, ela não inocula veneno com presas, ou seja, com seus dentes. Ela não usa o veneno, ela usa sua força constritora. E a sua força constritora, o que é isso? É um esmagamento. E muitas pessoas pensam que ela mata por asfixia. Não, ela não mata por asfixia. Essa asfixia, ela não mata por uma asfixia, ou seja, por falta de ar nos pulmões. Ela mata por ausência de sangue na cabeça.
a ausência de sangue no cérebro. Ela sufoca ao ponto de interromper o fluxo sanguíneo que vai do coração para a cabeça. Significa que ela tem a seguinte estratégia. A estratégia, essa é a primeira estratégia, é impedir que nós acessemos Cristo através da nossa oração. Imagine que quando nós oramos, é quando nós levamos sangue de Cristo para cima. A nossa oração, imagine que é como sangue subindo. A nossa oração é como um sangue que sobe para o trono do Pai. Só que não é só isso. Então ela age contra a oração. O Senhor Espírito Santo me trouxe revelações de que isso não aconteceu só comigo. E não está acontecendo só com vocês dentro da escola profética. E o Senhor Espírito Santo me disse que este tempo, neste mês, é um mês em que esse Espírito, ele tem uma liberdade para atuar. Esse mês é chamado mês das águas. E é nesse tempo, esse tempo, onde esse Espírito tem uma força maior para atuar. É como se ele estivesse mais poderoso para atuar. E é por esse tempo agora, até início de janeiro mais ou menos, que as pessoas elas deixam de fazer aquilo que impõe poder contra esse espírito. É um tempo que as pessoas começam a se distrair com festividades, com coisas, com pessoas nas suas casas, com celebrações mundanas, com datas festivas, e as pessoas elas voltam para o eu e para suas próprias vidas, e elas deixam de fazer aquilo que não alimenta esse espírito, mas que alimenta o espírito da profecia, que alimenta o poder de Deus sobre nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo. Mas o que acontece quando esse espírito se levanta? E aqui, olha, lê no texto. E aconteceu que indo nós à oração. E aqui diz que isso aconteceu por muitos dias. Quando a Bíblia diz muitos dias, entenda meses. Entenda meses. Quando é muitos dias, não quer dizer assim uma semana, 2 dias, não. São muitos dias, costuma ser de 4, assim, de 4 a 6 meses. Para você entender quando a Bíblia diz muitos dias. Existem contextos em que muitos dias significa até anos. Aqui não são anos, mas foram muitos dias. Agora entenda, esse espírito, olha como ele age. E aconteceu que indo nós à oração. Uma jovem possuída por um espírito de adivinhação, e se você olhar no original, a palavra adivinhação é Piton, o nome Piton, nos saiu ao encontro. Esse espírito, ele não é um espírito que... Ele é um espírito ousado. Ele é um espírito ousado. Ele é um espírito que vai se opor. E na visão que eu tive do segundo sonho, eu entrava aqui dentro do escritório. E eu tinha que sair de fasto, de ré,
Porque esse espírito veio de confronto direto, direto, me tirando do meu lugar de oração, na visão que eu tive. O nível de intimidação dele é tão alto pela ousadia. E sabe por que que ele é tão ousado? Porque ele é de difícil discernimento. Ele é de difícil discernimento. Por que que ele é de difícil discernimento? E esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Sabe o que que esse espírito usa para se esconder? Orgulho da santidade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo que nos mostra o caminho da salvação. Aceitar, receber, ainda que em pensamentos, louvor, elogiar-se a si mesmo, ainda que em pensamentos sutis. Mas às vezes você pensa que bajulação, a irmã Graça está dizendo bajulação. Às vezes a gente pensa que é só alguém dizendo isso para nós. Mas esse espírito, ele lança, pode ser pessoas sendo usadas para falar, mas ele lança pensamentos de autoelogio, de autolouvor, autolouvor por uma vida de santidade, por uma vida de devoção, de servidão a Deus, de obediência. Vai entendendo. Por que que ele é tão difícil de ser identificado? Por muitos dias, o apóstolo Paulo, Saulo e Silas estavam sendo exaltados, louvados por essa pitonisa, por essa profetisa diabólica. E isso afetou, afetou a vida de oração do apóstolo Paulo e de Silas. Durante todo o tempo em que ela gritava, por muitos dias. Sabe quais eram os dias que eles iam à oração? Se você voltar nos versículos, você vai entender que eram nos sábados. Então, imagina aí 10 sábados. Todos os sábados eu estou indo para a oração. Imagina, todos os dias eu venho para a oração. E tem uma frase liberada por esse espírito, me elevando, porque eu estou vindo orar, porque eu estou indo orar, porque eu estou indo fazer essa oração, porque estou indo devocionar a Deus. Presta bem atenção, isso aqui é muito sutil. Primeiro ataque, a nossa vida de oração. Sabe o que esse espírito quer? Que você não ouça
a voz do Espírito Santo com clareza. Sabe de onde vem esse nome Pitom? Esse nome Pitom, se você olhar a história da cidade de Filipos, a cidade de Filipos era uma cidade muito pagã. E era uma cidade onde as principais autoridades espirituais eram profetisas, mulheres. E essas profetisas, elas cultuavam a todas aquelas deusas, Ísis, e todos esses nomes que, na verdade, é a mesma Aserá, é a mesma Lilith que fala, é a mesma divindade. Então, elas cultuavam essa divindade, a deusa da terra, a mãe terra. É essa deusa que era cultuada. E esse espírito de Pitom, ele era responsável por guardar, e aqui eu estou falando no paganismo, ele era responsável por guardar o oráculo dessa mãe terra, dessa deusa Gaia, dessa deusa. Significa que ela guardava, olha para você ver, ela guardava o lugar da adoração, o lugar da devoção, e ali ela recebia profecias que vinham da fumaça da terra, que vinha das profundezas da terra, do ocultismo da terra, desses espíritos demoníacos. E esses espíritos demoníacos, eles querem impedir a oração, porque a oração é o verdadeiro oráculo, onde o verdadeiro espírito libera a verdadeira profecia. A verdadeira profecia revela a falsa profecia, porque a verdade revela a mentira. E o apóstolo Paulo e Silas estavam indo à oração e eles estavam sendo louvados, exaltados, elogiados durante muitos dias, até que a Bíblia diz que Paulo, perturbado, e a palavra perturbado, se você for lá no original até chegar mais profundo, ele começou a sentir dor. Ele estava se esforçando muito para ir à oração e para orar. Quando esse espírito ele entra em atividade e se levanta em oposição a alguém que está indo e alguém que está orando, você começa a ter que se esforçar demais para orar. E mesmo se esforçando com todas as suas forças, você começa a sentir dor. Só que quando você começa a sentir dor por dificuldade, pela dificuldade que você está tendo de orar, é nesse momento que, graças a Deus, algo acontece. E aí, a primeira estratégia para vencer esse espírito de profecia pagão vem quando a dor, pelo excesso de esforço de tentar orar, você começa a ficar cansado de tanto tentar orar e parece que você não está sentindo que aquilo está fluindo. Você começa a cansar e começa a sentir dor pelo esforço de tentar orar. E aí algo acontece. Discernimento.
A primeira arma para destruir esse espírito de profecia pagão chamado Piton, esse espírito de adivinhação, é discernimento. Só que esse discernimento não vem a qualquer preço. E aí eu louvo a Deus, porque o Senhor disse, antes de nós entrarmos neste jejum de 7 dias, que o Senhor liberaria discernimento de alto nível. E esse tipo de espírito só se vence ele com esse nível de discernimento. Porque a primeira arma é discernir o espírito. Só que ao mesmo tempo que você vai discernir esse espírito, você vai discernir o orgulho religioso, o orgulho da santidade, o orgulho. Sabe o que é isso? Nós não temos força de nada. Nós não temos força para orar. Nós não temos força para chorar. Nós não temos forças para ler a Bíblia. De nós mesmos, nós não temos. Quando esse discernimento vem, as nossas fichas têm que cair. Estes homens são os servos do Deus Altíssimo que nos mostra o caminho da salvação. Tudo que esse espírito estava falando é verdade? Era uma realidade. Mas existe uma coisa diferente de verdade e realidade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo que nos mostra o caminho da salvação. Imagine passar dias ouvindo isso. É uma realidade, são servos do Deus Altíssimo que nos mostra o caminho da salvação. Agora, sabe como que nós discernimos um espírito demoníaco de um espírito que é o Espírito de Deus? Não é se ele está declarando uma realidade ou não. É se ele está declarando a verdade. Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ela estava falando uma realidade, mas ela não estava declarando a verdade. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não vem dar testemunho de nós. Ele vem dar testemunho de Jesus. E aqui esse Espírito estava dando testemunho de quem? De Paulo e Silas. Mas o Espírito Santo, ele vem para dar testemunho de quem? De Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que o espírito de Pitom faz é tentar sufocar a sua vida de oração. E a sua vida de oração começa a ser sufocada quando você volta para o seu eu. Aí você vai entender agora. Para o seu eu, para o seu ego. E isso não é difícil, é muito fácil. A sua vida de oração começa a ficar sufocada. Eu louvo a Deus porque tem coisas que o Senhor, ele só pode nos permitir ensinar se nós pudermos vivenciar e experimentar. Na verdade, o ensino, ele exige experiência. O ensino exige experiência. Um profeta puro, ele pode profetizar. E nem sempre o que ele vai profetizar exige que ele tenha tido a experiência. Mas o ensino não, o ensino é diferente. O ensino exige que nós experimentemos, que nós aprendamos
e que nós ensinamos. E que nós vivamos, experimentamos, aprendamos e ensinamos. E continuemos a viver. Agora, a segunda coisa que acontece quando esse espírito sufoca a sua vida de oração. No paganismo diz que esse espírito ele protege o oráculo da profecia. Esse espírito ele bloqueia as revelações e as liberações proféticas. Existem coisas que até o dia de hoje estavam retidas, revelações, entendimento que você estava esperando, que a partir de hoje serão liberadas. E nesses próximos 7 dias serão liberadas completamente. Liberações proféticas, revelações proféticas. Porque esse espírito, ele quer sufocar a sua oração. Porque somente através da oração você recebe as liberações proféticas. Aquilo que estava oculto e escondido é liberado. Agora veja. Ele atua para bloquear o acesso à fonte das verdadeiras profecias, que é a prática da oração. E ele começa a liberar adivinhações e interpretações. Ele começa a trazer palavras negativas, palavras falsas, inverdades a respeito do que Deus diz a seu respeito. Você começa a se sentir como se Deus estivesse triste com você, magoado com você, ofendido com você, como se você começa a se sentir a pior das filhas e das servas e dos servos de Deus. Você pensa, meu Deus, eu sou... Você começa a se sentir como se Deus estivesse chateado com você. Você começa a sentir que Deus está longe de você. Você começa a ter uma sensação de que Deus ele não está com você. Por quê? Porque esse espírito ele vem para separar o fluxo, para interromper o fluxo do que recebemos e do que damos para Deus. Então, quando nós não entendemos o que Deus pensa de nós, porque nós não estamos conseguindo liberar orações, então, ao mesmo tempo, eu não consigo receber profecias. Eu não consigo receber as verdades, porque o fluxo ele é interrompido. Há um bloqueio no fluxo, tanto de você liberar a oração, quanto de você receber da fonte as liberações proféticas. As palavras de verdade. Olha que coisa. E o que acontece em tudo isso? Um dos primeiros sintomas de quando alguém está sendo afligido ou quando acontece a constrição de uma piton, a primeira coisa que acontece é a interrupção desse fluxo. E a primeira coisa que acontece quando acontece essa interrupção de fluxo sanguíneo para o cérebro é uma confusão mental. É uma sensação de estar perdido. E é uma sensação de eu vou morrer. Porque nós necessitamos, para nos mantermos vivas e na fé e andando no Espírito, nós necessitamos orar e necessitamos receber revelações proféticas. Nós precisamos ouvir com clareza a voz do Espírito Santo. Mas é exatamente essa atuação desse Espírito. Impedir que oremos
e bloquear o acesso ao recebimento de revelações proféticas. E eu vou falar numa linguagem simples. Impede você de ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque esse espírito de adivinhação, ele quer que você ouça somente a ele. E a Bíblia diz que esse espírito grita. Meu Deus. Verifica. Versículo 17. Esse espírito, ele grita. Ele não, ele não conversa, ele grita. Hoje eu estive na escola da minha filha. Eu fiquei lá por uns 20 minutos e eles estavam correndo e aquele horário que tá para entrar para a sala de aula, né? Meu Deus, que gritaria. Sabe como que a minha cabeça estava? Confusa. Imagine o seu espírito ouvindo gritos diariamente de um espírito chamado Piton, espírito de profecia pagão, espírito de profecia demoníaca. Aí você pensa, irmã Gleiciane, isso não acontece. E aí eu vou dizer para você que eu também não sabia. Mas já tem uns 15 dias que eu não consigo dormir direito. E não consigo orar direito. Aí você deve estar se perguntando: o propósito deste espírito? Impedir que você ore e impedir que você receba a voz do Espírito Santo, o fluxo profético para a sua vida. O sangue traz muita irritação. Muita irritação. Imagine a gritaria. Como que a gente fica quando nós estamos em um ambiente onde só tem gritaria? Imensamente irritados. Olha o que Paulo diz no versículo 18. Paulo perturbado. Olha o nível onde. E essa palavra perturbado no original, você vai encontrar a raiz chega dor. Chega a um ponto que dói. E glória a Deus que dói, porque é nesse ponto em que o Senhor libera o discernimento. Discernimento. E o que libera discernimento? Humilhação, jejum. Humilhação. Sujeição. Pessoas comuns, quando elas estão muito perturbadas, elas começam a agir de acordo com a sua própria vontade. Pessoas guiadas pelo Espírito Santo, ensinadas pelo Espírito Santo, elas se desesperam no jejum mais alto que elas puderem suportar. Isso difere pessoas comuns de filhos que estão crescendo em maturidade. Quando o nível de perturbação chega a ser muito alto, a gente entra num nível de sujeição muito alto. E glória a Deus, porque esse nível de sujeição muito alto vai nos levar a discernimentos muito altos. Agora veja, ela traz esse... Oi, Ai, que susto. Só para dar uma acordada em todo mundo. O propósito desse espírito é trazer confusão na mente dos verdadeiros profetas, causando-lhe perturbações, demandando muito esforço, causando muita dor. Agora você vai pasmar. Sabe qual é o principal alvo deste espírito? Ambiente de ensino. Ambiente de ensino. Se você for lá em Atos 16, a partir do versículo 11, você vai ver que o apóstolo Paulo estava indo à oração todos os sábados para ensinar aquelas pessoas
onde existia um número muito grande de mulheres, muito influentes daquela cidade ali. E ele estava indo ensinar. Imagine uma escola profética a céu aberto à beira de um rio. É exatamente o lugar onde estava acontecendo esses ensinos. Ambientes de ensino. Ensinos proféticos. São ambientes que é alvo desse espírito para quê? Para impedir o ensino, para impedir a propagação do evangelho, a proclamação do reino, para impedir a transformação da mente. Sabe o que aconteceu no versículo 14 de Atos 16? Existia uma mulher chamada Lídia. E por causa do ensino, o Senhor abriu-lhe o coração para que ela estivesse atenta às palavras que Paulo falava. As palavras proféticas, elas abrem os corações para transformação. E eu não sei se vocês se lembram, mas Filipos, aquela carta linda aos filipenses, onde o apóstolo Paulo declara o seu amor à igreja de Filipos, onde a igreja de Filipos, ela aconteceu, o primeiro lugar de culto na cidade de Filipos era à beira daquele rio. Porque lá não existia sinagoga, não existia templo, a não ser os templos pagãos, dos cultos pagãos. Então ali foi o início da igreja de Filipos, foi na beira daquele rio. O que esse espírito não quer? Que o evangelho, que o reino não seja estabelecido nos territórios, nos corações, e o evangelho do reino não seja estabelecido e multiplicado. Agora vamos ver. A confusão mental, ela traz desorientação e ela traz uma sensação de eu estou perdido, eu estou perdida. Lembram, teve uma madrugada que nós não tivemos vigília e eu disse que eu estava com muita dor abdominal no meu intestino? E essa dor, irmãs, ela foi subindo ao longo dos dias. Depois do jejum de 3 dias, essa dor veio para o meu pescoço. Ela veio para cá. E eu senti que estava aqui, no nervo, como se eu estivesse realmente sendo apertada, enforcada. Eu não conseguia mexer, de dor, do meu lado direito. E eu disse, isso não é algo meu, eu não sinto dor aqui. E o Senhor estava me trazendo revelações a respeito deste espírito, desse sufocamento. Eu lembro que a irmã Grazi ainda me mandou uma palavra, sufocamento. Ela tinha me mandado algo nesse sentido. E um dia depois deste propósito de 7 dias, eu comecei a sentir. Agora a pergunta vem, como romper com a influência e com o poder deste espírito de Pitom? Este espírito da profecia